Seja bem-vindo à sala virtual Depressão, Tratamento e Cura. Nós vamos iniciar mais um estudo que tem como título A Liberdade da Escolha. E nós precisamos nos lembrar que nós somos livres para imprimirmos na nossa existência o padrão de felicidade ou de aflição com o qual a gente deseja conviver, mesmo passando por situações difíceis, mesmo sob injunções complicadas do ponto de vista econômico, social, cultural, mesmo com as limitações que fazem parte da nossa existência e que variam bastante de pessoa a pessoa, nós ainda assim somos livres para agirmos. Somos livres para construirmos a nossa existência. Nós somos autores da nossa vida. Então, o tempo todo nós estamos escolhendo, estamos fazendo opções. E conforme as nossas ações, nós vamos desencadeando reações correspondentes. Conforme as nossas ações, nós vamos desencadeando reações coerentes com o tipo de ação que a gente tenha. Por isso, nós acabamos nos tornando aquilo que nós fazemos de nós mesmos, sem que nós acabemos ou precisemos transferir responsabilidades aos outros, sem que precisemos jogar a culpa nos outros. Por quê? Porque nós vamos construindo a nossa vida e a gente acaba se tornando aquilo que a gente faz da gente mesmo, né? No rumo que nós mesmos elegemos para nós, no rumo que nós elegemos. E nesse sentido, há pessoas que preferem a queixa, há pessoas que preferem a lamentação e armazenam o pessimismo em que se realizam, porque existe uma certa satisfação nessa manutenção de pessimismo, nessa lamentação. E negociam o carinho que pretendem receber com as altas cotas de padecimento que elas criam para si mesmas, do ponto de vista psíquico, do ponto de vista psicológico. Então as pessoas ficam negociando o carinho, né? Que ficam pedindo coisas em troca do carinho, né? Gratificações em troca do carinho que ela dê para os outros, né? O que é uma situação equivocada, né? O carinho deve ser espontâneo, deve ser natural, deve ser uma manifestação nossa para com as pessoas, fruto do nosso equilíbrio, fruto do amor que nós cultivamos dentro de nós e que nós passamos a distribuir para as pessoas que fazem parte da nossa existência. Ao lado de outras pessoas que chantageiam os afetos, mediante sofrimentos irreais. Quer dizer, a pessoa ela cria sofrimentos para si mesma, né? Sofrimentos irreais, e começa a chantagear os afetos, né? Faz chantagem com o seu comportamento afetivo, né? Com o carinho, né? Chantageia, estabelecendo como meta a conquista de atenções e carícias, que eles são sempre insuficientes, não se dando conta que, dessa forma, elas farão secar a fonte que oferece essas atenções. Porque ninguém se sente bem ao lado de criaturas que elegem o sofrimento como solução para os seus conflitos existenciais. Porque, na verdade, dificuldades existenciais todos temos. Dificuldades na vida todos temos. Todos nós temos dificuldades. Mas a questão é que, em certos momentos, nós elegemos o sofrimento como solução para os nossos conflitos existenciais. E sem que a gente perceba, nós acabamos elegendo o sofrimento. Nós poderíamos eleger outras coisas, eleger a confiança, eleger o trabalho perante o desafio de vencer os conflitos, de superá-los, o autoconhecimento. Nós podemos eleger uma porção de outras coisas ao invés do sofrimento, ao invés de ficarmos
reclamando, de ficarmos lamentando as dificuldades que se nos aparecem, né, se nos apresentam. Então é claro que as pessoas acabam se afastando, né? A princípio elas tentam nos cercar quando nós adotamos essa falsa posição de sofredores, né? Quando nós começamos a tentar chamar a atenção das pessoas para nós, utilizando esses artifícios, mesmo que não percebamos, a princípio as pessoas nos cercam de todo carinho, nos cercam de atenções, mas com o tempo elas vão percebendo que nós não nos esforçamos no sentido de mudar, que nós preferimos ficar cultivando doenças, que preferimos ficar falando de doenças, que preferimos ficar cultivando as aflições, ao invés de buscarmos as soluções, ao invés de buscarmos a saúde, né? O que é mais importante, de buscarmos a saúde. E muitas vezes esse comportamento nosso, ele começa a produzir amizades falsas, situações constrangedoras e mais insegurança, né? Por quê? Porque as pessoas elas acabam se forçando às vezes a estar perto da gente, porque elas não se sentem bem. Então elas acabam se forçando a isso, então acaba virando uma amizade falsa, né? Em que não há o prazer de fato, não há uma troca de energias positivas, de saúde, de otimismo. Não, o vínculo acaba se transformando num vínculo baseado em doença, baseado em patologia, né? E olha, você pode e deve ser feliz. Todos nós podemos e devemos ser felizes. Esse é o nosso grande objetivo existencial. Pelo menos deveria ser, né? O objetivo de sermos felizes, né? De cultivarmos a felicidade. Essa é a nossa liberdade de escolha. Nós temos a liberdade de escolher sermos felizes ou não, de adotarmos a felicidade como opção existencial. Apesar das dificuldades, apesar dos desafios, apesar dos acidentes que todos nós sofremos. Acidentes, né? Acidentes no campo afetivo, acidente no campo fisiológico, no organismo, acidente econômico, acidente familiar, incidentes, né? Então, apesar de todos esses acidentes e incidentes que ocorrem na nossa existência, nós podemos e devemos optar, né? E exercermos o nosso desejo no sentido de escolhermos a felicidade, de optarmos a felicidade. Se nós nos encontramos envoltos por situações difíceis, por situações complicadas, vamos confiar no bem, vamos trabalhar pelo bem, vamos levantar a cabeça e vamos continuar caminhando, porque as dificuldades de hoje se tornam as facilidades de amanhã. Se nós vamos fazendo a nossa parte, mas se nós nos deixamos derrotar, afrouxamos a nossa vontade, afrouxamos as forças morais e vamos nos entregando, aí é que nós vamos realmente dizendo que a nossa opção é pela infelicidade e não pela felicidade. Porque lembre-se que a vida, ela renova-se a cada instante, a cada momento. A cada momento, soluções novas podem surgir, situações se alteram. A cada momento, a nossa vida muda, porque ela é dinâmica. Tudo é dinâmico, nosso organismo é dinâmico, as próprias estações são dinâmicas, o planeta está em movimento, as pessoas, as cidades, os trabalhos, tudo é dinâmico. E a cada momento soluções novas podem surgir, ideias novas, contatos novos que você faz, que podem ajudar do ponto de vista econômico, podem ajudar do ponto de vista afetivo, podem ajudar do ponto de vista orgânico, familiar, né? Em todos os sentidos, a nossa vida se renova. Por isso, não congele o seu pensamento naquilo que está difícil, naquilo que está complicado. Não se congele à situação difícil.
Porque quanto mais você valorizar a situação atual complicada, mais você se congela nela. E e você deixa de ter a leveza e a flexibilidade mental, inclusive para buscar as soluções. Porque você fica tão ali fechado, em circuito fechado ali com a dificuldade, que você perde a amplitude de visão para encontrar as soluções necessárias. Então, muitas vezes as soluções, elas não estão na análise do problema propriamente dito, em você se concentrar e ficar concentrado no problema. É muito mais interessante você se desligar daquele problema, porque com a mente mais liberta, mais leve, mais flexível, você consegue muitas vezes se vincular às soluções. Você tem essa liberdade, você tem essa abertura, essa receptividade para perceber as soluções que já existem ao seu redor. É como as paisagens sombrias de uma tempestade, que elas vêm e que elas vão. De repente, a hora que você vê, o céu fechou, está tudo escuro, tudo cinza, chuva forte, ventos, raios, mas daqui a pouco, daqui a alguns minutos, né? Daqui a algumas horas a situação é toda diferente. Então, simbolicamente, nós temos que lembrar sempre dessas tempestades na nossa vida. Vamos nos segurar porque elas vêm e elas passam, né? E é importante que nós não valorizemos demais essas tempestades que aparecem, né? O importante é que nós não nos deixemos envolver pela lamentação, pela ociosidade, porque é comum nós, diante das dificuldades, nós então cruzarmos os braços e começarmos a lamentar, o que acaba nos paralisando. Então nós acabamos dando margem à ociosidade, né? Ao invés de trabalharmos pelo melhor, vamos perdendo energia, vamos desanimando e vamos entrando num comportamento ocioso. Então, isso é que não é interessante. Isso é que nós temos que cuidar, porque o nosso desejo tem que estar vibrante. Nossa força tem que estar ativa. A nossa vontade, nós temos que mobilizá-la. Porque senão a depressão vai tomando conta. A depressão vai tomando conta, o desânimo, a preguiça, a não vontade, a má vontade. Então nós precisamos lutar contra isso. E é uma atitude mental. É muito mais uma atitude mental. Entre fazer e deixar de fazer, faça. Entre fazer o bem, aquilo que é bom, e deixar de fazer, faça. Né? Tenha essa atitude mental. E isso será determinante para a sua modificação. E lembre-se que você é senhor, é senhora do teu destino. É você que constrói a sua vida. Né? Você é senhor do seu destino. Se você se desvaloriza e se desmerece, você acaba se invalidando e vai ficando para trás. A pessoa que se desvaloriza, se autodesvaloriza e se desmerece, a pessoa acha que não vale, que não tem valor, né? Que não consegue fazer nada bem feito, a pessoa fica se depreciando, se autodepreciando, né? Então, quando nós vamos adotando essa posição autodepreciativa, nós vamos nos tornando inválidos perante a vida. Vamos nos tornando inúteis. Nós vamos nos inutilizando perante a existência. Isso não pode acontecer jamais. Jamais podemos deixar. E se alguém começar a falar para a gente isso, dando a entender que nós não temos valor, que nós não merecemos nada e que nós somos inválidos perante a nossa existência, não aceite. Não aceite esse tipo de pensamento. Tá? Você pode até ouvir isso. Eventualmente nós podemos até ouvir que alguém queira dizer isso para a gente, mas não aceitemos jamais. Porque é preciso que você se ame. É preciso que você acredite em você. Que você
Perceba os seus valores. E se você não está percebendo, então comece a investigar no que você é bom, né? O que você faz bem feito. Analise. Tente conhecer-se melhor, identificando os teus valores. Eu tenho certeza absoluta que você vai achar um monte de coisa que você faz bem, né? Uma porção de valores que você tem, né? E todos merecemos ser felizes. Não tem essa de, mas eu não mereço. Todos merecemos, sim. Tá? Nós somos filhos de Deus, né? Nós somos criaturas que somos herdeiros do universo, né? Todos nós merecemos. Vamos partir desse ponto de vista, né? Que todos nós merecemos. E se nós ainda não temos uma situação melhor, é porque nós muitas vezes ficamos cultivando esse pensamento de desmerecimento, né? De não merecimento e de pessimismo perante a existência. Olha como funciona mudar o pensamento, como funciona mudar os conceitos dentro de nós. Eu fico impressionado como que as pessoas melhoram, como que a vida melhora quando você começa a mudar os conceitos dentro de você. Quando você começa a irradiar algo mais positivo, o otimismo, pensamentos de paz, pensamentos de harmonia, o desejo pelo bem, o desejo em produzir, em trabalhar, irradiando saúde, irradiando pensamentos harmoniosos, tudo muda ao nosso redor. É impressionante. Então, jamais se desvalorize, jamais se desmereça, né? Porque desse jeito você vai ficando para trás, os outros vão melhorando e você vai ficando para trás, né? Não aceite essa situação, né? Não aceite a pecha, né? O rótulo de doente, tá? Alexandre, mas eu tenho doença, o médico falou que eu tenho depressão, que eu tenho transtorno bipolar. Tudo bem, gente. Tá? Lógico, eu sou psicólogo, eu sei que existem os diagnósticos, eu utilizo essa classificação também. Só que não adianta você ficar cultivando esse rótulo de doente, de depressivo, né? De bipolar. Não adianta. Tá? A título de tratamento, tá? O máximo que vai adiantar é você ter lá uma medicação mais específica para um, para outro, né? Isso é natural. Agora, a título de melhora, o que adianta é você se desidentificar da doença e se ligar à saúde. É isso que vai mudar a sua vida. É você não ficar ali se achando doente, cultivando doente, a doença, e só conversa sobre a doença e fica falando, e cada um dá a sua opinião. Mas eu me sinto assim, me sinto assado. Tudo bem, a gente expressar sentimentos é válido, né? Mas às vezes a gente fica fermentando a doença, fica fermentando. Não adianta. Vamos cultivar sim a saúde, vamos falar da saúde, vamos vivenciar a saúde. Mesmo aqui nessa salinha, a gente só fala sobre a doença, mas para buscar a saúde, né? Só para dar o contraste e para a gente poder falar desses pensamentos positivos, né? Então a gente parte da realidade que as pessoas estão vivendo, mas o nosso objetivo é falar das soluções para o problema, né? E não ficar falando apenas dos sintomas e das dificuldades. Nosso grande objetivo, a nossa meta é a saúde, né? Não é simplesmente passar informações do que é depressão, do que é transtorno bipolar, do que é pânico, do que é... Não, nosso objetivo é falar da saúde, né? Então, se você se envolve positivamente com a vida, se você se identifica com a saúde ao invés de se identificar com a doença, e tem pessoas que acabam valorizando mais a doença do que a saúde, né? Acabam até gostando daquela coisa toda em torno da doença, né? Se você se envolve positivamente com a vida, você se desenvolve. A pessoa que não se envolve positivamente com a vida, é a pessoa que não se envolve com nada, né? E não se envolve positivamente com a vida, ela não se desenvolve. Porque o nosso desenvolvimento pessoal, né, e a nossa saúde tem muito a ver com esse desenvolvimento pessoal, exige um investimento na vida, exige um investimento positivo na existência, uma vinculação positiva com a vida. Por exemplo, se eu atendo alguém
eu vou me vincular a essa pessoa. A pessoa me traz uma queixa, me traz uma lamentação, me traz as coisas que não estão funcionando. Se eu me vinculo com a pessoa pelo lado patológico, eu não consigo ajudá-la. Embora ela esteja trazendo as suas queixas, as suas dores, as suas dificuldades, o meu objetivo é me envolver positivamente com a pessoa, pelo lado luz dela e não pelo lado sombra. Porque é através do lado luz que eu vou puxar e tirá-la da doença. Agora, se eu me vincular à pessoa e às pessoas e à vida pelo lado sombra, eu fico mal também. Até eu acabo perdendo a saúde. Então, eu não posso. Eu me vinculo às pessoas e à vida pelo lado luz, pelo que elas têm de melhor. E eu busco o lado saudável das pessoas para puxá-las, tirando do lado patológico. Se você preferir sofrer, você terá liberdade para essa experiência, até o momento que você se resolva a se transferir para a opção do bem-estar. Isso é um fato. Você é livre, todos nós somos livres. E se nós quisermos, se a nossa opção for sofrer, e tem muitas pessoas ainda que querem continuar sofrendo. Tá? Muitas vezes até fala que não, mas a atitude é a atitude de quem quer ainda continuar sofrendo. Porque você oferece opções, você faz aqui, faz ali, tal, tenta ajudar de todos os modos, mas a pessoa ela não aceita, ela se fecha, ela começa a colocar dificuldades para tudo. Então você percebe que a atitude é a atitude de quem ainda deseja se manter na situação de sofrimento. É uma opção e nós respeitamos, eu respeito. Quando estou percebendo que na verdade a pessoa está impermeável a qualquer pensamento diferente, que não seja do sofrimento, eu respeito, porque até isso é uma opção da pessoa. Ele está demonstrando algo, ele está dizendo algo com isso. E isso é sagrado. Eu acho que é opção de cada um. Mas que você opte pela felicidade, pelo bem-estar. Eu desejo, eu espero que você opte pela opção do bem-estar. Então, é muito importante no exercício da nossa liberdade de opção que nós não transformemos incidentes pequenos em coisas e ocorrências e coisas, e ocorrências corriqueiras em tragédias. É muito importante que nós não transformemos incidentes pequenos, ocorrências corriqueiras, que nós não transformemos em tragédias. Porque o valor que você der às situações, a ocorrências, é o valor que elas vão ter. É a dimensão que elas vão adquirir. Tá? Então, ocorreu lá um incidente, ocorreu uma situação lá desagradável, ela já ocorreu, você já falou sobre isso, você já comentou, já desabafou, já chorou, já brigou, mas já ocorreu, já passou. Então, vamos agora partir para frente. Deixe para trás isso que passou. Compreenda o que aconteceu. Analise o que aconteceu, mas deixe passar. Deixe passar. Não fique jogando muita energia em cima disso. Porque senão você fica neuroticamente preso a essa situação. Quanto mais energia você ficar colocando num incidente que às vezes nem foi tão grave, mas você fica ali lembrando e investindo naquilo e comentando com os outros e falando e se vitimizando, se fazendo de vítima diante da ocorrência. Nem sempre é assim. Nós, muitas vezes até fomos nós que criamos certas dificuldades, certos constrangimentos. Então, acabamos fazendo uma análise injusta da ocorrência. Tá? Então, eu estou falando aqui de situações hipotéticas, logicamente, cada um analise a seu modo. Mas é muito importante que nós não supervalorizemos certas ocorrências, certos incidentes, porque senão nós acabamos nos fixando
neuroticamente em torno disso. Acabamos criando um núcleo negativo, altamente negativo dentro de nós. Nós criamos uma cristalização mental, né? Que nós chamaríamos uma cristalização. Você fica ali, que nem aquela estalactite, né? Que fica lá pingando, pingando, pingando e vai criando aquela cristalização, né? Nós fazemos isso também, a gente fica ali, fala e fala e fala e vai cristalizando aquele pensamento, né? Em torno de algo negativo, né? O que é pior. Então, gente, ninguém tem a destinação do sofrimento. Ninguém nasceu para sofrer, ninguém. O sofrimento é muito mais resultado da nossa ação negativa. E não é causa da ação negativa, é resultado. Né? A gente acaba, pelo nosso agir, pela atitude nossa diante da vida, é que nós acabamos aumentando ou diminuindo a carga de aflições na nossa existência. Nós acabamos aumentando ou diminuindo a carga de problemas. Existe o sofrimento, os sofrimentos naturais, as modificações, as transformações naturais, físicas, emocionais, os desafios, e existe o sofrimento do sofrimento, que é aquela carga nossa adicional, que nós mesmos adicionamos àquilo que é natural, àquilo que é inevitável, porque faz parte do viver, faz parte da convivência com as pessoas. Conviver com as pessoas é um desafio. Tem momentos bons, tem momentos ruins, tem um dia bom, tem um dia ruim, é normal, né? Mesmo com as pessoas que a gente gosta, mesmo com as pessoas que a gente ama, é natural, né? É justamente por estar mais perto da gente que as situações ocorrem, muitas vezes até negativas, com as pessoas que estão próximas. Porque quem está longe já não convive com a gente mesmo. É normal que as situações mais complicadas, elas surjam do nosso meio social. É com quem a gente convive no trabalho, é com quem a gente convive na família, é com quem a gente convive no âmbito religioso, no âmbito social, que estão mais próximas de nós. Muitas vezes são os amigos, ou são os familiares, não é? Mas se a gente não perdoar, se a gente não relevar, né, com as pessoas que estão próximas, com quem que a gente vai fazer isso? Não é? Se nós não relevarmos certas coisas com as pessoas que fazem parte do nosso meio social, com quem que nós vamos fazer isso? Com as pessoas que estão longe de nós? Não tem sentido, né? Então, vamos fazer uma avaliação honesta da nossa existência, sem culpa, sem consciência de culpa, mas também sem pieguismo, sem desculpismo, né? Porque nessa avaliação, a gente costuma adotar duas posições, quando nós deixamos que as emoções tomem conta de nós, quando nós vamos nos autoavaliar. Ou a gente fica se desculpando, fica se justificando e colocando a culpa em alguém, ou a gente fica internalizando a culpa e fica ali se machucando intimamente, né? Então, não vamos deixar que as emoções tomem conta de nós quando nós formos realizar essas análises, essas autoavaliações. Vamos fazer da maneira mais honesta possível, né? Para que possamos ver verdadeiramente e não sob a ótica da emoção. Porque aí, quando a gente começa a observar pela ótica da emoção, muitas vezes começamos a ver as coisas de uma maneira distorcida, né? Então, desse modo, vamos nos autoanalisar, nos conhecer e vamos trabalhar no sentido de produzir coisas boas, de produzir sentimentos positivos, pensamentos de paz, atitudes úteis. Vamos construir, vamos nos empenhar na realização da nossa liberdade de sermos felizes, né? Vamos trabalhar por isso, tá bom? Então, um beijo no seu coração e até a próxima.